Game Jam, porque eu tenho alguma experiência com Game Jams. Para quem não me conhece, eu fiz esses jogos, eu fiz Comeback, Cheese Beach, Don't You Be Sing, Star Adventures, fiz vários jogos. A maioria deles saíram de Game Jams. O Comeback saiu da Corona Jam, o Donut Be Sim, que inclusive está disponível para Android, saiu para essa Game Jam aqui, que o tema era UFO. E o Mulip foi feito para a Noite Semi Game Jam, que a gente ganhou em primeiro lugar, inclusive. Eu fiz outros jogos para outras Game Jams, só que eu não vou falar aqui, né, porque são jogos ruins e eu fiz há muito tempo. Antes da gente, de fato, aprender como a gente faz um jogo para uma Game Jam, é bom a gente saber por que a gente deve participar. O primeiro, visibilidade. Visibilidade é muito importante. Eu acho que vocês fazem jogos para alguém e é sempre bom ter gente conhecendo você como desenvolvedor, conhecendo seus jogos. Jogo funcional. No final da Game Jam você vai ter um jogo que funciona, as pessoas vão poder jogar seu jogo. É portfólio. Você pode até vender o jogo depois, terminar. E experiência. Experiência é sempre importante. Experiência é o que te torna experiente. Enfim, resumão, participe de Game Jams para se tornar um desenvolvedor melhor em um curto período de tempo. É basicamente isso. Comece pela ideia. A ideia é o mais importante e é a coisa que vocês mais deveriam focar na hora de começar um jogo para uma Game Jam. Comece pela ideia, crie um jogo que não exista. Vocês devem pensar, mas qualquer jogo que eu criar já não existe. Eu posso criar um jogo chamado Pimpolho e é isso, ele já não existia. Mas eu estou falando de ideia, um jogo que ninguém nunca fez antes, um jogo que você ainda não jogou. Por exemplo, quantos jogos vocês conhecem que você está numa arena e você tem que matar todos os inimigos dessa arena para poder passar para, sei lá, ganhar? Existem 1 milhão de jogos assim. Agora, quantos jogos você conhece tipo Portal? Um jogo de puzzle em primeira pessoa que você cria portais para atravessar o ambiente. Eu conheço literalmente só Portal, eu não conheço outro jogo. E quantos jogos vocês conhecem igual Baba Is You? Um jogo que tem as regras do jogo escritas na tela e você tem que reorganizá-las para conseguir passar da fase. Eu literalmente não conheço outro jogo assim, literalmente não conheço. E por falar em ideia, utilize o termo com sabedoria. Não é só importante você ter uma boa ideia de um jogo para você fazer, é bom você saber como você vai utilizar o tema da Game Jam que você vai participar também. Para falar disso, eu vou usar dois exemplos, duas Game Jams de exemplo. A primeira é Join It Together e a segunda que eu vou falar é Roll of the Dice. As duas são de um canal chamado Game Maker's Toolkit. Vocês devem conhecer. Para falar do Join It Together, a gente pode pensar num jogo que a gente vai fazer com esse tema, né? E a gente pode pensar, tipo, vamos fazer um jogo que tem um personagem que é grudado no outro, e aí você desvia dos espinhos e pula na cabeça das pessoas, e esse é o jogo. O que é uma péssima ideia, é uma péssima ideia. É sempre bom a gente tentar usar o tema de uma maneira criativa, uma maneira que faça a gente criar um jogo novo, uma ideia nova, igual eu falei. Eu botei 2 jogos de exemplo, que o primeiro é Threadsbound, é um jogo que você conecta o eixo das coisas, você conecta o X com o Y, e aí quando você mexe o X, você mexe o Y do objeto, você pode conectar o X com o X também, e aí você empurra os 2 objetos, e que é uma baita ideia incrível, é um jogo que eu nunca vi na minha vida, eu queria que terminassem. E o segundo, Octo and the Pockets Dimensions. É um Metroidvania que você reorganiza as telas. E você vai, ganhando essas telas enquanto você vai jogando. E aí você tem que reorganizar elas para conseguir passar do jogo. É basicamente sobre isso. E para falar do Roll of the Dice, eu botei Roll of the Dice porque na hora que eu vi esse tema, Roll of the Dice, eu pensei, putz, eu não quero fazer um jogo com o tema Roll of the Dice. Eu pensei, negócio de ação, eu gosto de, sei lá, eu não gosto de aleatoriedade, eu não gosto de tabuleiro, de carta, esse tipo de coisa. Só que a coisa é que eu não precisava fazer um jogo assim, eu não preciso fazer um jogo de carta ou algo do tipo. Aqui a gente tem um jogo de ação que foi feito usando o tema Roll of the Dice, e esses 2 jogos são de ação. E esse aqui usa, mesmo sendo mais lento, usando a aleatoriedade, porque você ganha um dado, usa de um jeito que eu não imaginei, sabe? Não é essa coisa chata de tabuleiro e tudo mais. É um jeito bem mais criativo. Enfim, caso precise, chame amigos. Eu botei caso precise aqui porque não chama muita gente para sua equipe, caso você, sei lá, se você só chama se você não conseguir fazer alguma coisa. Se você não sabe fazer a arte do seu jogo, se você não sabe fazer a música, você pode chamar alguém. Porque se você chamar muita gente, chamar sem precisar, chamar só porque, vamos lá, vamos participar disso junto, vai dar errado, vai ser caos, botei uma imagem aqui, vai ser tragédia, é complicado. Se tem muita gente, às vezes 3 pessoas sabem fazer, tem um conhecimento em comum, tem 2 designers e os 2 querem influenciar na mesma coisa, tem 3 pessoas fazendo a música e dá tudo errado porque vai ter uma música no jogo. E por falar em organização, organize seu tempo. É sempre bom organizar seu tempo para Game Jam. Mesmo que seja, pode ser 10 dias, 15 dias, 3 dias, você tem que organizar seu tempo. Eu geralmente participo de Game Jams um pouco maiores, né? Se eu tenho 15 dias, eu penso, os 2 primeiros dias eu vou só tentar fazer um protótipo de uma ideia que eu vou ter. Eu fico tentando pensar, os primeiros dias é só de ideia. Eu só tento encontrar alguma ideia de jogo bom. Você pode fazer isso nas primeiras 10 horas do seu jogo, caso você tenha, sei lá, 3 dias, por exemplo.
Eu uso muito post-it para isso, eu uso bloquinhos também, tipo, eu sempre fico organizando, assim, gosto de botar em algum lugar físico o tempo que eu tenho e as coisas que eu tenho que fazer, e eu vou marcando para não ficar maluco. Enfim, não fique maluco! É muito importante não ficar maluco também. Eu deixo isso, eu fiz um slide só para isso aqui, porque é muito comum você ficar meio maluco mesmo, com uma quantidade de tempo muito pequena, e você tem que se organizar. Você tem que deixar tudo que você tem que fazer, você tem que deixar tudo escrito em algum lugar, para você não ficar perdido, não achar que você está solto, assim. Enfim, e depois? Você fez seu jogo, vamos lá, você criou seu jogo, você teve uma ideia muito boa, você chamou uns amiguinhos lá e vocês conseguiram fazer uma coisa legal. Agora o que você faz? Agora, ok, passou a Game Jam, você conseguiu fazer essas coisas. Primeira coisa, relaxa e respira, você teve seu tempo para você se estressar, você teve seus 3 dias ali, ok? Dá uma respirada e depois eu recomendo, depois eu recomendo você dar um polimento, tirar os bugs e tudo mais, porque você tem um jogo, você já tem um jogo, então é bom dar uma polida para o pessoal jogar, para você botar no seu portfólio, para as pessoas verem seu jogo e tudo mais. E não se afete negativamente pelo resultado. Tem Game Jams que tem posições, e aí você pode chegar em 100º lugar, você pode chegar em 50º lugar, não sei. Mas não se afete, a gente está participando disso só para criar jogos, a gente está participando para aprender. É uma grande brincadeira, não tem muito dinheiro em jogo ou algo do tipo. E se você perder, você não exatamente perdeu. Não tem perder em Game Jam. E não tem ganhar também. E não se esqueça, não fique maluco. Se você ficar, sei lá, em 50º lugar, ou se você se esforçou muito, você queria muito chegar em alguma posição, ou sei lá, aparecer no vídeo do criador da Jam, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente está aqui, a gente vai tentando. Eu já participei de várias e várias e várias Jams. Eu devo ter participado de umas 10 Game Jams e eu ganhei uma. E é isso. E obrigado. É isso. Caso vocês tenham perguntas, vocês podem falar comigo, perguntar alguma coisa. Okay. Eu vou te dar o microfone. Então, eu fico maluco. Uma coisa que eu ia perguntar na primeira palestra, que foi a do Gabe, só que não deu tempo, porque foram muitas perguntas, é sobre produção, mas sobre a coisa de escopo. Eu tenho um problema muito grande, de verdade, com o escopo. Eu pego uma única ideia e aí eu transformo isso num jogo que eu precisaria de, 500 pessoas para poder fazer isso acontecer. E sobre Game Jam, isso é o meu pior problema. Eu queria muito participar de várias e várias Game Jams, inclusive as Game Jams do Ononi, lá do servidor. Só que eu fico maluco. Eu entro em estado de choque porque eu consigo ter uma ideia, mas 2 dias, 3 dias parece ser loucura. Eu realmente tento fazer, só que não sai nada. Eu começo a entrar em choque de verdade mesmo, para poder tentar fazer isso. Então eu nunca consegui participar de nenhuma e eu precisava de algum conselho, alguma coisa para poder saber o que é um escopo bom, o que é um escopo não tão grande, mas nem tão pequeno que afete a qualidade da ideia do jogo. É isso. Primeiro, 3 dias não parece coisa de maluco, é realmente coisa de maluco. Mas eu sempre tento ter um escopo, fazer um jogo, planejar um jogo muito menor do que eu imagino que seja, sabe? Tipo, você pensa assim, putz, esse jogo ia funcionar bem com 20. Eu falo, tá, vamos me planejar para 5, sabe? E aí eu fico, geralmente no segundo dia, eu já consigo, quando eu tenho, quando eu tenho 15 dias, por exemplo, no dia 7 eu já consigo fazer alguém jogar o jogo, sabe? Porque eu tenho, 4 fases. Você sempre tem que se planejar muito para o quanto antes você ter alguma coisa funcionando, mesmo que seja bem pequena. E não criar, sabe, um escopo de um projeto que você precisa de muito tempo, um projeto que você precisa de muita gameplay para funcionar, às vezes, sei lá, uma história que você precisa de muitas linhas de texto. Sempre planeja, como eu posso fazer uma história pequena? Se for um conto, você transforma num poema, sabe? Tem que deixar tudo bem, o mais amassadinho que você conseguir, porque você tem que imaginar que vai ter imprevistos, porque é pouquíssimo tempo, e você não se organizou para isso, você soube o tema no mesmo dia, literalmente. Alguém quer mais uma pergunta? Pode falar. Na jam que você ganhou, você se organizou como o tempo dedicado para cada dia? Olha, eu não lembro exatamente como foi, mas os 2 primeiros dias sempre são para ideia. Eu fico tentando fazer
Eu sempre fico assim, eu sempre fico rabiscando no papel as ideias que eu tenho, né? Eu fico, tipo, fazendo várias... O que podem ser os jogos, né? Aí eu fico escrevendo, eu fico desenhando, eu fico olhando, eu fico falando com amigos, tipo, essa ideia é boa, o que você acha dessa ideia? E eu começo a prototipar todas essas ideias, porque tem algumas ideias que elas não parecem boas e na hora que você joga ela, você fala, meu Deus, isso é muito genial. Tem ideias que, sei lá, parecem ótimas e aí você implementa ela e você fica, esse jogo não é tão legal assim. Então eu sempre fico prototipando, fazendo vários protótipos, assim. Mas isso é quando eu tenho 15 dias, né? Tipo, aí eu posso deixar os 2 primeiros dias para isso. Eu acho que você tem 3, isso aí você vai ter que fazer em, sei lá, 10 horas, e se for fazer, né? Mais alguma?